A pauta da semana. Saudação especial a todos e todas que nos acompanham pela Rádio Guaíba. Estamos iniciando o programa Pauta da Semana. Eu sou a Sandra Bittencourt e agradeço a sua companhia. No programa de hoje, a crise migratória, política e climática na Europa. Menos de uma semana depois de cerca de 72 mil pessoas atravessarem a fronteira de Marrocos com Ceuta, cidade espanhola situada no norte da África e uma das portas terrestres da União Europeia, a passagem voltou ao controle espanhol. A crise, porém, não terminou. Tem disputa política e ainda é necessário lidar com os incêndios e o clima extremo. Vamos conversar com a jornalista Marta Dueñas, diretamente da Espanha, para nos dar o panorama das disputas e da tragédia que soma mais de 140 mortos. No meu comentário, negacionismo requentado. Mentiras e manipulações sobre a vacina e sobre a história da pandemia de Covid-19. Os fatos amontoaram 700 mil mortos por aqui. Não foi bastante? Tamara Costa no Minuto do Turismo. A festa do café, da cuca e da linguiça é a atração do município de Picada Café. A Delicel no quadro Curtindo a Vida aos 60+, velho não pode cair. Cris Forte no quadro Livro Aberto nos sugere Recordações da Minha Inexistência, uma reflexão sobre o que significa crescer em uma sociedade que ensina as mulheres a serem discretas, silenciosas e invisíveis. Fiquem com a gente! Tudo começou com uma fake news. Alguém espalhou no Marrocos que, se chegassem nadando pelo mar, imigrantes não poderiam ser expulsos da cidade de Ceuta, situada no norte da África, pertencente à Espanha e uma das portas da União Europeia. Pelo menos 72 mil pessoas, em poucas horas, atravessaram a fronteira. A passagem voltou ao controle espanhol. A crise, no entanto, está nem perto de terminar. Ainda se registram centenas de corpos não identificados, famílias que procuram desaparecidos, crianças sob tutela pública e uma enorme disputa entre governo e oposição. Quem, afinal, transformou uma mentira digital em deslocamento de massa? O Instituto de Medicina Legal Espanhol contabiliza 79 corpos. Do lado marroquino, a organização Caminando Fronteiras contabiliza outros 63. A estimativa chega, portanto, a pelo menos 141 mortos, ainda sem balanço oficial conjunto. Também não há contagem consolidada de desaparecidos. Depois do retorno de aproximadamente 70 mil pessoas, também não há um número único sobre quantas permanecem em Ceuta. O governo espanhol trabalha com algo entre 2.000 e 2.500 pessoas. A Associated Press estima que entre 3.000 e 5.000. A cidade continua administrando uma crise humana cujo tamanho ainda está sendo contado. Essas são informações, é um texto da Marta Dueñas. Nós vamos diretamente à Espanha, em Barcelona, conversar com essa jornalista e publicitária, que foi diretora de marketing da TV Educativo e da FM Cultura e foi secretária adjunta de comunicação do governo do Rio Grande do Sul, além de atuar em inovação social e desenvolvimento territorial. Eu começo agradecendo o teu olhar aguçado e a tua disposição em trazer esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte, Marta. Nos relate como é que hoje está a situação por aí, ao longo dessa semana, como é que foram os desdobramentos. Oi, Sandra, eu agradeço a oportunidade de a gente poder estar aqui juntas conversando sobre isso, porque eu também já estive do outro lado, né, acompanhando notícias à distância e além das questões da distância em si, de entender que fontes, né, a gente deve beber, a gente vive um outro momento, né, assim, se fake news também foram responsáveis por deslocar pessoas, fake news também são responsáveis ainda de perpetuar narrativas diferentes. Então, o que está acontecendo hoje na Espanha, né? Assim, a gente percebe o governo espanhol extremamente diplomático e segue tratando Marrocos como um parceiro para fazer o controle de fronteiras e um parceiro vizinho, um parceiro necessário. Embora
não só a oposição, como outros setores da sociedade, fora dos grupos políticos, cobram que o governo diga alguma coisa no sentido, tá bem, Marrocos cruzou os braços e 70 mil pessoas passaram sem que ninguém visse nada ou pudesse parar ou prever. Essa questão da prevenção ao que aconteceu é uma resposta que não foi dada, né? Porque ainda que fosse tudo no campo digital, onde possivelmente tudo aconteceu, tem um operativo para fazer esse cruze, né? Sim, é muita gente em poucas horas, né? Muita gente em poucas horas. Não foram 70 mil ao mesmo tempo, mas assim, movimentos de 1.000 em 1.000 no início, né? É o que relata o presidente de Ceuta, presidente da comunidade independente, né? Como se fosse um prefeito governador, né? Assim, porque é um pouco diferente os cargos. Bom, o verão é um período em que aumenta os processos migratórios, são registrados mais, porque são as melhores condições físicas para fazer uma travessia perigosa, né? Tanto aí quanto em outros pontos na Europa. Então, já se espera, vamos falar assim, que tenha um incremento. E o que tem ficado aqui, né? Então, assim, ficam pessoas ainda em Ceuta, fica uma discussão sobre solidariedade humana, prejuízos para a cidade. É inevitável olhar para a cidade e perceber que está diferente, né? Uma cidade pequena, bom, até que para Espanha não é tão pequena, ela tem 80 mil pessoas, então tu imagina chegando 70 mil. Dobrou a população. Dobrou a população. Mais ou menos como acontece, vamos falar assim, em Camboriú no verão, que daí falta água, luz e tem aquelas infecções, só que aí é turismo, né? Aí é outra coisa. Mas é isso, tem um incremento de pessoas numa situação desumana, né, que manipuladas ou não, elas estão ali, muitas delas, buscando uma alternativa. Então, o que eu percebi aqui, em redes sociais, na cobertura jornalística e na conversa com a minha rede de relacionamento? Sim, tem uma divisão de opiniões. As pessoas se comovem e pensam, que mundo a gente está? Se a gente cruza 3 quilômetros é pouco, mas 3 quilômetros com crianças no mar é muito. 3 quilômetros para jogar vida, muitas pessoas que não sabem nadar, é absurdo. E aí, alguns espanhóis que se perguntam, tá, e agora? A gente faz o quê com essas pessoas, né? E aí entra uma questão muito importante, né, que a Espanha, dentro da Europa, é um dos países que tem tratados e legislação para tratar todo o processo migratório da maneira mais humana possível, com firmeza. Não é assim, entra aqui e você já vai estar cidadão europeu. Não, mas existe, primeiro por uma visão de mundo diferente, de um governo socialista, do Pedro Sánchez, mas também apoiada por um sistema jurídico que começou a fazer o debate sobre resguardar os direitos humanos, né, que tu não pode simplesmente interceptar as pessoas no meio do mar e jogar de volta. Nem criminalizar as pessoas, né? Exatamente. Então, assim, isso provocou essa fake news. Ou seja, uma visão totalmente diferente do que hoje a gente tem com a extrema-direita, inclusive colocando como agenda, como pauta e como bandeira, né, para as suas eleições, essa questão da imigração, né? Exatamente. Então, assim, a busca sempre de um inimigo, né, que afronte o nosso bem-estar e os nossos costumes. Então, esse inimigo, ele está naquele corpo diferente do corpo, aspas, europeu. Então, é um corpo africano, é um corpo marroquino, que, segundo, então, o discurso e a narrativa da extrema-direita, nos oferece violência, nos oferece a eles, porque eu também não sou espanhola, né, então daqui a pouco também eu posso estar oferecendo algum risco, oferece riscos, tira os nossos empregos, afetam os nossos direitos à vivenda, o que em absoluto, né, então assim, o governo espanhol já demonstra e paulatinamente vem trabalhando isso nas informações, que se não fosse a regularização de milhares de imigrantes que em algum momento podem até ter chego aqui sem a documentação, mas se não fosse essa regularização e também a chegada neles dos postos de trabalho, o sistema previdenciário espanhol estaria em apuros. Eles mostram um avanço econômico a partir, né, do trabalho também desses imigrantes. Agora, existe um sentimento, uma sensação que é real e que não pode ser desconsiderada, né, de desconforto com a mudança da paisagem, com a mudança dos hábitos, com as mudanças culturais, passa por aí também, né?
E isso precisa também ser abordado e discutido, porque acaba drenando, né, essas emoções e esse desconforto, esse mal-estar, acaba sendo drenado de uma maneira ruim, né? Por esses grupos mais radicalizados. Isso, Sandra. Claro, primeiro porque assim, além da chegada de todas essas pessoas, elas chegam numa condição muito frágil e elas vão ocupar as ruas. Então assim, quando existe o choque inicial, o susto, eu acho que as pessoas se assustam, tá vindo uma onda de pessoas, o que eu faço? Eu vou para casa, eu me fecho, né? Vamos supor assim, que pode ser o pensamento médio em Celta. Depois, tem muitas cenas de solidariedade e cabe dizer também que a Guarda Civil, a Polícia Nacional Espanhola, o Corpo de Polícia, apesar de ter saído em alguns veículos de imprensa brasileiros, eu vi que saiu notícia de que receberam os imigrantes com bombas, não é a realidade, teve uma demonstração muito mais solidária do que se imagina, de acolhimento aos menores, às famílias, de polícias emocionados com as cenas, eles também olhavam para aquilo e diziam, meu Deus, não pode ser, a gente tem que lidar com isso, carregando bebês nos colos, apoiando as mães, vizinhança e população de Celta oferecendo água, comida, roupa, cobertas, para poder amparar as pessoas, porque, claro, os serviços públicos dessa cidade não estavam preparados para um número tão grande, então não tem como... Tem estrutura, né? Agradeço muito, Marta Dueñas, jornalista e publicitária, é nossa aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente está emprestando para a Espanha lá por enquanto. Está estudando aí, né, Marta? Eu que obrigada, querida. Isso, eu agradeço, estarei à disposição. Também aproveito para dizer, quem quiser se informar sobre algumas atualidades, tem as redes sociais dos canais de comunicação pública da Espanha, que são excelentes, e o nosso Instituto Novos Paradigmas, que também tem uma seção de notícias e atualizações, onde eu estou tendo a oportunidade também de enviar materiais diretamente daqui. O meu comentário de hoje é sobre o negacionismo requentado. O depoimento do imunologista Anthony Fauci, em uma audiência no Senado dos Estados Unidos, deu novo fôlego a desinformações e teorias conspiratórias. Nas redes sociais e em grupos de mensagens monitoradas pela Lupa, pela agência Lupa de checagem, bolsonaristas e antivacinas passaram a explorar a audiência para reviver antigas narrativas sobre vacinas, isolamento social, tratamento precoce e a origem do coronavírus. Fauci foi o principal assessor médico da Casa Branca durante a crise sanitária, foi convidado pelo Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado, presidido pelo republicano Rand Paul. Na audiência, foi questionado sobre a origem do coronavírus, pesquisas realizadas na China e decisões adotadas pelo governo americano durante a pandemia de Covid-19. Convencido de que se tratava de manobra republicana, de uma armadilha, Fauci ficou em silêncio. A convocação se deu para esclarecimentos após o vazamento de um diário que ele manteve durante a pandemia. E aí vem a parte mais absurda. Prestem bem atenção. O que diz de relevante nesse diário? Nada. São anotações, divagações, hipóteses sobre temas como a origem da Covid, a gravidade da pandemia e o processo de vacinação enquanto tudo estava acontecendo. De lá para cá, as preocupações sobre a gravidade da pandemia foram confirmadas. O isolamento e a vacina cientificamente comprovados. Nas redes brasileiras, porém, o silêncio de Fauci foi explorado por bolsonaristas e grupos anti-vacina para impulsionar antigas narrativas desinformativas sobre a pandemia. Entre os conteúdos de maior alcance, com 36 milhões de visualizações, está um vídeo publicado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Em um dos trechos, ele afirma que Fauci desenvolveu um problema pulmonar após receber a vacina contra a Covid-19 e que teria ocultado essa informação. Ele não ocultou porque, embora tenha tido um infarto pulmonar, não tem qualquer evidência de que o problema tenha sido causado pela vacina. Flávio Bolsonaro também chegou a dizer que a vacina teria matado uma galera. Outro velho conhecido do negacionismo, o gaúcho, Osmar Terra, do PL aqui do Rio Grande do Sul, afirmou que o imunologista teria mentido e manipulado dados e resultados de pesquisa.
As publicações também reforçaram uma narrativa de redenção de Jair Bolsonaro, interpretando a audiência como uma suposta confirmação de que o ex-presidente teria acertado na condução da pandemia, apesar do Brasil ter registrado mais de 700 mil mortes por Covid-19. Em grupos do Telegram, o termo fraudemia voltou a circular para sugerir que a pandemia teria sido uma estratégia de controle da população. Estamos mesmo vivendo uma distopia? Como é possível o retorno dessa onda perversa que ameaça a vida das pessoas, especialmente das crianças, ao desinformar sobre os benefícios da vacina? É triste, é trágico e é revoltante. Mas é criminoso, é contra a saúde pública. E agora, um olhar para os nossos ouvintes 60+. A Delicel, velho não pode cair. Pessoas idosas, os velhos, as velhas, não podem cair. Já há muito tempo, a Helenara Stein Leitão, arquiteta, e eu viemos discutindo e trabalhando essa temática da acessibilidade nas cidades. Nós consideramos Porto Alegre uma cidade inóspita, uma cidade hostil aos cadeirantes, aos PCDs e especialmente às pessoas idosas. Não só os idosos, os jovens também. Eu tive uma queda fora de Porto Alegre e fiz uma cirurgia, foi um sucesso na Santa Casa, mas eu vos digo o seguinte: cuidado ao caminhar pelas calçadas, cuidado de não fazer nada que você possa ter uma queda, especialmente quando você já é uma pessoa idosa. Eu tenho 73 anos e já era uma preocupação minha. Nós já temos esses textos nos livros Metamorfose da Vida, por sinal estamos lançando o volume 4 em breve, vou anunciar aqui nos próximos dias, e é evidente que é um problema a queda. Para a pessoa idosa, mas eu encontrei um jovem que também deu uma tropeção numa pedra em Porto Alegre e ele estava mais apavorado e acho que com mais problemas do que eu. Mas a temática da pessoa idosa, os cuidados que a gente tem que ter, e principalmente quando você é responsável por uma pessoa idosa, pais, mães, avós, quando você tem relações com pessoas idosas, tem alguma dificuldade na locomoção, chame muita atenção sobre essa temática da questão da queda. O tombo, ele é brutal, ele traz grandes problemas. A depender de uma certa idade, e dependendo do tipo de queda, de fratura, ele é difícil de ser recuperado. Imagine que nós, ao longo do tempo, nós vamos perdendo massa óssea, nós vamos tendo enfraquecimento por causa da perda de componentes do osso, tá? E por isso que nós temos que ter mais e mais cuidados. Portanto, a dica, a atenção que eu chamo nessa semana é sobre a queda. E cuidado com as ruas de Porto Alegre. Não, melhor dizendo, com as calçadas de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade hostil à pessoa idosa e ao cadeirante. Portanto, tome cuidado. Pessoas idosas não podem ter quedas, pessoas idosas não podem quebrar ossos, porque é uma dificuldade muito grande. Graças aos serviços médicos que nós temos hoje, na Santa Casa, onde eu fiz a minha cirurgia, e outros lugares, nós estamos bem servidos. Essa é a dica da semana. Eduardo Leães e os direitos previdenciários debatidos na Casa da Advocacia. O 14º Encontro dos Advogados Previdenciaristas foi um dos principais eventos no primeiro dia da Cidade da Advocacia no Cais Embarcadeiro em Porto Alegre. O presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB Gaúcha e presidente de honra do IGPREV, Tiago Kidrick, foi um dos participantes do painel. Que temas foram abordados, Dr. Tiago, nessa área tão relevante do direito atualmente? Foram abordados muitos temas de atualidade no direito previdenciário. Por exemplo, o tema 1124 do STJ, que agora faz com que a advocacia previdenciária tenha que ter um cuidado maior com o processo administrativo, com a apresentação de documentos. Também a inteligência artificial, o uso dela no direito previdenciário. Os benefícios rurais foram
parte também, que é uma parcela muito grande dentro do direito previdenciário. Também o planejamento previdenciário, que é muito importante hoje em dia a pessoa programar de forma planejada qual seja a sua aposentadoria, a forma, o caminho que vai percorrer até chegar ao valor final que deseja. Também foi abordado um próprio painel sobre a própria Comissão de Seguridade Social, todos os feitos que ela tem feito, essa grande comissão dentro da OAB que atua no Legislativo, no Judiciário, junto ao Poder Executivo. Então, foram feitos diversos painéis que repartidos viram diversos pontos do direito previdenciário. Um dos painéis com maior a audiência, digamos assim, também foi sobre a aposentadoria especial, uma aposentadoria que raramente o segurado consegue fora do judiciário. O INSS interfere muito esse tipo de aposentadoria para a pessoa que trabalhou com insalubridade, periculosidade ou penosidade. Então, nós fizemos aí um grande evento de vários temas o dia todo, no primeiro dia da Cidade da Advocacia. São temas que interferem na vida das pessoas, no dia a dia, na realidade concreta. Sim, muda a vida das pessoas, porque hoje em dia o benefício previdenciário, principalmente as aposentadorias e pensões, elas fazem com que uma família toda tenha uma diferente característica na sua vida, né? Interfere na vida das pessoas e interfere no advogado previdenciarista essa atualização, que estão mudando, não só a legislação muda, mas a interpretação de como devem ser concedidos esses benefícios. Tem sempre novas decisões do Poder Judiciário que influenciam, e em relação à norma administrativa, o INSS, volta e meia existe uma nova normativa, uma nova instrução, uma nova orientação, e a advocacia então tem que estar ligada, atualizada, para poder atuar melhor e fazer essa diferença na vida das pessoas de uma forma qualificada. Como estão as tramitações dos processos no INSS de aposentadoria? Estão lentos? Como é que estão os prazos? Nós vínhamos com uma fila de 2 milhões de processos na fila do INSS. Foi feito um esforço esse ano e essa fila foi reduzida. Porém, a fila foi reduzida com o uso de um robô, não de uma automação, e essa automação tem tido muitas reclamações da população e da advocacia por não ter uma qualidade e fazer indeferimentos assim verdadeiramente absurdos, entender errado o que está escrito ali. Então não é uma boa automação ainda. Então o que está acontecendo? Apesar da diminuição da fila no INSS no ano de 2026, tem aumentado a judicialização por conta dessas decisões não qualificadas feitas pela inteligência artificial do INSS. Para o programa Pauta da Semana, Eduardo Leães. Minuto do Turismo, o comentário da jornalista Tamara Costa Pereira. Festa do Café, Cuca e Linguiça é a atração do município de Picada Café neste fim de semana. Gastronomia típica, cultura e atrações para toda a família. Diz aí, Tamara. Boa noite, Sandra. Boa noite aos ouvintes da Rádio Guaíba. Se a proposta para este fim de semana é pegar a estrada e aproveitar o melhor da gastronomia e das tradições da Serra Gaúcha, a dica é seguir pela BR-116 até Picada Café, município localizado a cerca de 80 quilômetros de Porto Alegre, entre Nova Petrópolis e Morro Reutner, na charmosa Rota Romântica. Neste sábado e domingo, dias 8 e 9 de agosto, a cidade realiza a 17ª Festa do Café Cuca e Linguiça, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn, com entrada e estacionamentos gratuitos. O grande atrativo é a gastronomia. São mais de 45 variedades de cucas, café preparado na hora, linguiças artesanais, café colonial e receitas que surpreendem pela criatividade.
Tem um hambúrguer de cuca, waffle de linguiça e torradão de cuca com linguiça e queijo. Tudo preparado para valorizar os sabores da colonização alemã e os produtos da região. Mas a festa vai muito além da boa mesa. A programação inclui apresentações culturais, bandinhas típicas, jogos germânicos, oficinas de culinária, feira de artesanato, espaço da agricultura familiar, parque de diversões e cervejarias locais, criando um ambiente perfeito para reunir toda a família. É uma excelente oportunidade para conhecer a hospitalidade de Picada Café e vivenciar as tradições que fazem da Serra Gaúcha um dos destinos mais acolhedores do estado. Viajar também é uma forma de preservar a cultura e criar boas lembranças. Desejo a todos um excelente fim de semana e até a próxima edição. Vamos ao comentário Livro Aberto com a Cris Forte. Recordações da minha inexistência, uma reflexão sobre o que significa crescer em uma sociedade que ensina as mulheres a serem discretas, silenciosas e invisíveis. Olá, muito boa noite, Sandra. Saudação às guaibeiras e aos guaibeiros que nos honram com a sua companhia. Livro Aberto da semana visita as páginas da obra Recordações da Minha Inexistência, de Rebecca Solnit. Há livros que contam uma história, outros transformam a maneira como enxergamos o mundo. Recordações da Minha Inexistência pertence à segunda categoria. Mais do que uma autobiografia, a autora constrói uma profunda reflexão sobre o que significa crescer em uma sociedade que, por muito tempo, ensinou mulheres a serem discretas, silenciosas e quase invisíveis. A inexistência do título não é física, é simbólica. Refere-se ao apagamento da voz, dos sonhos e da identidade feminina. Com uma escrita elegante, sensível e intelectualmente provocadora, Solnit entrelaça suas lembranças pessoais com questões sociais, culturais e políticas. Ela mostra que encontrar a própria voz é um ato de coragem e, muitas vezes, de resistência. O livro não busca respostas fáceis. Pelo contrário, convida o leitor a refletir sobre liberdade, pertencimento, criação artística e o direito de ocupar espaço no mundo. Mesmo tratando de experiências pessoais, sua narrativa alcança uma dimensão universal. O grande mérito da obra está justamente em transformar uma história íntima em um espelho no qual muitas pessoas conseguem se reconhecer. É impossível terminar a leitura sem questionar quantas vozes ainda permanecem imperceptíveis e quantos talentos deixam de florescer porque alguém foi convencido de que deveria permanecer em silêncio. Minha avaliação é de uma obra sofisticada, necessária e profundamente atual. Um livro que emociona menos pelos acontecimentos narrados e mais pela lucidez com que revela as estruturas invisíveis que moldam nossa existência. Como sempre digo, dedicar um tempo à leitura pode significar um salto quântico aos nossos projetos de vida. Desejo uma excelente leitura e um excelente final de semana. Nos encontramos nas páginas do próximo Livro Aberto. Vamos ficando por aqui. Estamos encerrando o programa de hoje, que teve nos trabalhos técnicos Jorge Brum, Cleiton Lopes e Luciano Vargas, e na mesa de áudio Daniel Zucco. A gente se encontra na semana que vem. Até lá! Você ouviu a Pauta da Semana.